Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Boa noite, doutor Boa Marco André noite. Boa noite. Loureiro Tonini. Muito obrigada pela sua presença, disponibilidade de tempo de estar aqui conosco no Micromeio. Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína. A gente vai falar alguns recados aqui, enquanto o pessoal vai chegando aqui para assistir com a gente a live sobre hemocultura, né? Um tema bastante importante na microbiologia clínica. O Micromeio tem esse objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia. Nós estamos no 38º Conversando no Micromeio. Todas essas lives que passaram aqui, os profissionais que estiveram aqui conosco, todas essas lives estão gravadas no nosso canal do YouTube. É só entrar lá, YouTube Micromeio. E quem quiser ser membro do canal, lá no YouTube tem um trechinho assim escrito membro, e é só acessar ali e dar continuidade às informações que vocês conseguem ser membro do canal para apoiar o canal e conseguir o certificado. Sejam todos bem-vindos. A gente começa hoje, então, a live. As lives de novembro vão ter os dias um pouco alternados. Normalmente, doutor Marco André, a gente faz todo mês durante uma semana direto. Mas esse mês e dezembro a gente está com os dias. Então, a gente vai ter hoje, 11, 12, 13. Depois a gente retorna dia 25. E dia 18 também a gente vai ter uma live de conscientização do uso racional de antibióticos, que é a semana, né, que abrange esse assunto de extrema importância na microbiologia. Então, vamos lá. Dr. Marco André é farmacêutico, mestre e doutor em doenças infecciosas, e ele pode aí falar um pouquinho dele para a gente, né, da sua experiência, se ele quiser. O canal é todo seu, Dr. Marco André. Obrigado. Pode dar continuidade. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e de todos que estão entrando aqui. Muito obrigado pelo convite, começando primeiramente, Janaína, todo o grupo do Micromeio. É uma honra participar dessa live. Eu vou projetar minha aula aqui, só para você confirmar se está tudo certinho, Janaína. Desculpa. Tudo certinho? Tá certinho, tá certinho. Tá bom, vou começar aqui agradecendo a Janaína, o canal Micromeio. O tema da minha aula são as boas práticas em hemoculturas, falando da solicitação até o laudo final. Essa aula, eu costumo dar essa aula para vários profissionais de saúde no hospital, tanto médicos quanto enfermeiros, todos esses profissionais estão envolvidos com o exame de hemocultura, que é um dos exames mais importantes no laboratório de microbiologia clínica, né? Então, eu sou Marco André. Aqui só um pouco do resumo do meu currículo, da minha trajetória profissional, que a Janaína já falou alguma coisa, né? Sou graduado em farmácia pela Universidade de Vila Velha, mestre e doutor em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fiz estágio, doutorado sanduíche no Centers for Research in Cancerology and Immunology de Nantes, na França. E sou microbiologista clínico do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, na UFES, há mais de 12 anos, né? Tenho uma experiência aí com microbiologia clínica, e gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa experiência nessa área. Aqui está o meu LinkedIn, quem quiser se conectar comigo, fazer novas conexões, e o meu e-mail para vocês acessarem. Só mandar e-mail se tiverem dúvida. Só colocar um marcador aqui. Desculpa. Então vamos começar aqui. Esses são os tópicos da aula de hoje. Falar um pouco da definição e importância do exame de hemoculturas, quais são os critérios de coleta de hemoculturas, tanto a parte clínica, alguns sistemas automatizados de hemoculturas e os princípios desses sistemas, um pouco da fase pré-analítica do exame, em relação ao volume de sangue, os tipos de exames, contaminação de hemocultura, qual o perfil epidemiológico da hemocultura de substituição, assim, como é que é feito isso, como vocês devem processar essas hemoculturas, algumas dicas de processamento, pessoas da área da microbiologia clínica, e como deve ser esse laudo final de uma hemocultura. Nós, como microbiologistas clínicos, nós temos uma função no laboratório que é uma das funções mais críticas do laboratório de microbiologia clínica, é o diagnóstico das infecções decorrentes sanguíneas.
E esse diagnóstico ele é baseado nas hemoculturas, né? As hemoculturas, apesar do avanço que se está tendo no diagnóstico molecular das hemoculturas, a gente tem várias técnicas moleculares que estão avançando na microbiologia. O exame de hemocultura, eu falo de hemocultura automatizada, ainda é o exame padrão ouro na detecção das infecções da corrente sanguínea, tanto nas bacteremias quanto fungemias. Nós precisamos ainda cultivar o sangue do paciente para poder isolar os micro-organismos e identificar e fazer o teste de sensibilidade. Ainda a hemocultura ainda é atualmente um exame padrão ouro para esse diagnóstico. E o que consiste? Qual é a definição de uma hemocultura? Ela consiste de uma amostra de sangue coletada de um paciente, a partir de uma venopunção, uma punção de uma venosa, que é inoculado em frascos de hemoculturas, tanto frascos aeróbicos quanto frascos anaeróbicos. Idealmente, uma amostra de hemocultura, a gente coleta 20 ml de sangue de um paciente adulto. Isso eu estou falando de uma hemocultura, pensando já em uma hemocultura automatizada, tá, gente? Hemocultura, hoje a gente não pensa mais em hemocultura manual. Um laboratório, para funcionar corretamente em microbiologia, para fazer o exame correto de uma hemocultura, tem que usar um equipamento automatizado. E o que o clínico deseja com essas hemoculturas? Qual a importância das hemoculturas? Um objetivo seria um diagnóstico rápido e acurado do micro-organismo causador e um correto teste de sensibilidade, para melhorar o cuidado, o desfecho, né, dos pacientes com infecção de corrente sanguínea ou sepsis, e ter uma terapia mais precisa, que ganha mais importância aí com o aumento da resistência antimicrobiana. A gente sabe da importância de uma hemocultura, e que essas hemoculturas têm que ser bem indicadas pelo médico. Tem que haver critérios corretos de coleta de hemoculturas. Se essas hemoculturas não forem corretamente indicadas, se o médico solicitar de forma inadequada, pode até causar prejuízo ao paciente. Se uma hemocultura contaminar, por exemplo, ter uma contaminação, vai causar mais prejuízo do que benefício ao paciente. Nesse sentido, esse trabalho aqui, que foi escrito pela Valéria Fabbri. A Valéria Fabbri é uma pesquisadora do Johns Hopkins. Ela chama a atenção para a importância do Diagnostic Stewardship, ou seja, a racionalização do diagnóstico. Nós devemos utilizar, pensando assim, nos médicos ou os profissionais envolvidos com a hemocultura, tem que utilizar de forma correta esse exame no hospital. E ela propôs, isso porque mais de 90% ou mais das hemoculturas na prática clínica não crescem micro-organismos. Então, ocorre alguma falha aí, tanto no processo de coleta, em relação ao volume de sangue, ou os pacientes estão tendo uma seleção subótima desses pacientes para coletar a hemocultura. Isso se deve ao fato que inexiste ainda diretrizes específicas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de quando essas hemoculturas são apropriadas, quanto que a gente deve coletar a hemocultura, quais são os critérios clínicos para coletar a hemocultura. E esse trabalho aqui, a Valéria Fabbri e o grupo dela, ela propôs um algoritmo para orientar os médicos assistentes, os médicos que solicitam hemoculturas, para quando realizar essa coleta de hemocultura. Qual é a indicação de coleta? Esse algoritmo se baseia em 2 fatores. Na probabilidade pré-teste de bacteremia, ou seja, a chance daquele paciente estar realmente com uma bacteremia, a chance de bacteremia, e as características do hospedeiro. Nesse caso aqui, quando essa coleta inicial de hemocultura seria indicada? Seria quando essa probabilidade pré-teste de bacteremias fosse alta, por exemplo, em caso de meningite, endocardite infecciosa, infecção relacionada a catéter. Nesse caso, essas situações clínicas, as hemoculturas seriam indicadas porque há uma alta probabilidade dessa hemocultura vir como positiva. E também em probabilidade pré-teste moderada, como ainda não temos uma cultura da fonte primária disponível, o paciente tem uma colangite, uma pielonefrite aguda, a gente não tem a urocultura desse paciente ainda, ou não tem a cultura da bile, e uma hemocultura, nesse caso, poderia ser indicada, poderia ser ajudar clinicamente o paciente.
E também naqueles pacientes com alto risco de infecção endovascular, pacientes com válvulas cardíacas, marca-passo implantável, paciente com suspeita de infecção, e tem essas situações clínicas, as hemoculturas com certeza seriam indicadas nesses casos. E quando a probabilidade pré-teste de bacteremia fosse baixa, ou seja, não vai, provavelmente essas hemoculturas não vão agregar valor à análise clínica do paciente, essas hemoculturas não seriam indicadas. A coleta de hemoculturas não seria indicada. Por exemplo, paciente com febre ou leucocitose, pacientes estáveis com febre e leucocitose, sem suspeita de infecção endovascular. A febre no pós-operatório, dentro de 48 horas, também seriam casos que não é indicada a coleta de hemoculturas. Um paciente com cistite, prostatite, entre outras coisas aqui que eu não vou falar de todas. Ainda em relação à indicação de hemocultura, o que ocorre no laboratório ainda também é muita repetição de coleta de hemoculturas. Esse trabalho ainda da Valéria Fabri ajuda a regular essa questão de repetições. Quando que seria indicado repetir uma coleta de hemocultura? Quando fazer uma hemocultura de controle? Teria alto valor diagnóstico, por exemplo, para documentar o clareamento de bacteremia para Staphylococcus aureus. Isso a gente sabe na prática, né? A gente faz repetição, controle de hemoculturas com controle de foco em paciente que fez bacteremia para Staphylococcus aureus. Em caso de infecção, bacteremia por Staphylococcus lugudunensis também faz hemocultura de controle. E tem outras situações também. E teria baixo diagnóstico, por exemplo, em bacteremias de origem de fonte abdominal ou urinária, por exemplo, que a gente detectou lá na hemocultura positiva, um gram negativo de fonte abdominal, não tem indicação de um médico fazer a repetição de hemocultura nesses casos. Poderia economizar e não coletar hemocultura nesses casos. Aqui é só para lembrar que esse é um outro trabalho da Valéria Fabri, que em toda crise nós temos uma oportunidade, né? A gente está vivenciando aí uma crise de frascos de hemocultura, de fornecimento de frascos de hemocultura, da BD, né? Bactec. E aqui esse grupo também fez uma pesquisa e um trabalho no hospital para reduzir a solicitação de hemocultura baseado também nesses critérios clínicos de solicitação, de indicações de coleta. Um trabalho de 2024, agora um trabalho novo. E vocês que trabalham com microbiologia clínica deveriam, sim, acredito que houve um movimento no Brasil de regular, de reduzir essas coletas necessárias de hemocultura. Nosso hospital, por exemplo, aqui em Vitória, no Espírito Santo, fez um trabalho, um algoritmo para que os médicos pudessem solicitar de forma correta essas hemoculturas e não desperdiçar. O custo é alto também, né? O custo é alto também, né, doutor Marco André? É caro, os frascos de hemocultura são caros. É caro, né, para a microbiologia e também, né, com o risco da coleta em si, né, do paciente, do volume do sangue, enfim. Vários fatores aí que tem que ser bem indicado esse exame, né? Então, nós utilizamos atualmente, os hospitais de médio, grande porte, utilizam sistemas automatizados de hemocultura para fazer as hemoculturas. Aqui tem alguns exemplos de alguns sistemas, os principais, né? Um dos principais é o Bactec, sistema automatizado, sistema de monitoramento contínuo de hemoculturas. Temos o BactAlert, também da Biomerrier, esse VersaTrack, também da Thermo Fisher. E tem desempenhos, na literatura, desempenho da hemocultura são semelhantes, esses aparelhos, né? Eles vieram para ajudar e aumentar a sensibilidade da técnica da hemocultura. Aqui tem como exemplo o Bactec, e qual que seria o princípio que esses aparelhos utilizam para detectar a positividade de uma hemocultura? Por exemplo, aqui, no sistema do Bactec, o micro-organismo ele consome os nutrientes do meio de cultura, vários nutrientes, um meio bastante rico, e esse metabolismo dos nutrientes aqui, dos carboidratos, libera dióxido de carbono no meio, CO2, esse dióxido de carbono reage, atravessa uma membrana semipermeável aqui do sensor do frasco, e reage com um corante aqui no sensor, no fundo do frasco, e ativa um
acaba produzindo fluorescência. E essa fluorescência ela é detectada por uma luz de LED, que incide aqui embaixo no frasco, e ela reflete para detectar aqui o aumento de fluorescência pelos fotodetectores do aparelho. Quanto maior a quantidade de micro-organismos presente no frasco, maior a quantidade de CO2 e maior a quantidade de fluorescência que vai ser produzida. Quando vai aumentando essa fluorescência, de acordo com uma curva de aumento de positividade, e esse aumento de fluorescência vai ser detectado pelo aparelho e vai dar como positivo. Esses aparelhos fazem monitoramento contínuo do frasco. Cada 10 minutos eles fazem uma leitura dessa fluorescência e há uma agitação também contínua para distribuir o meio de cultura, o oxigênio ali presente, para detectar positividade. Aqui é um exemplo essa positividade a gente observa pela uma luz de LED vermelha acesa e um sinal sonoro para a gente poder retirar esse frasco positivo do aparelho e fazer os subcultivos necessários. Aqui exemplos de modelos de Bactec FX. Tem um modelo de 400 frascos, de 40 frascos e o de 200 frascos. Então, esse princípio baseado no CO2 ele se aplica tanto para o Bactec quanto para o Bact-Charlotte. Né? Só que o Bact-Charlotte ele é colorimétrico, o sistema dele. Vocês podem interagir, tá? Mandar perguntas ao longo da apresentação, para a gente poder tirar dúvidas e interagir mais. O exame de hemocultura, para ter um ótimo desempenho dessas hemoculturas, nós temos que atuar em três áreas ali do exame, né? Fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Cada fase dessa é importante para ter um bom desempenho da hemocultura. A fase pré-analítica é uma das mais importantes, por exemplo, que influencia muito no desempenho da hemocultura, é o número de hemoculturas coletadas, volume de sangue por frasco. Após a detecção temos que detectar de forma acurada o patógeno que está ali presente no frasco e, após a detecção e identificação, comunicar prontamente esses resultados aos médicos assistentes. Né? Essa comunicação também é muito importante para ter uma utilização adequada do resultado laboratorial. O volume de sangue é um dos fatores mais críticos para uma alta sensibilidade da hemocultura, desse exame de hemocultura. Os guidelines recomendam que nós devemos coletar ao menos 2 conjuntos de hemoculturas de um paciente adulto. O conjunto de hemocultura ele é composto de um frasco aeróbico e um frasco anaeróbico. Então, seriam 4 frascos de hemocultura, de 2 punções diferentes, punções venosas diferentes do paciente. E em cada frasco de hemocultura desse, o ideal é que seja inoculado de 8 a 10 ml de sangue por frasco. Então, totalizando, de 40 ml seria uma coleta mínima assim, para adquirir uma sensibilidade boa da hemocultura. Lembrando que a coleta deve ser feita preferencialmente de membros superiores do paciente, para reduzir chances de contaminação. Tem que se coletar de sítios diferentes, por exemplo, dos dois membros superiores, e não coletar de vias de catéteres, que também a chance de dar um falso positivo, de contaminar essa hemocultura, de crescer colonizante do lume do catéter, é maior. Então, essas são algumas orientações. Aqui são alguns trabalhos que mostram a importância do volume de sangue em relação à sensibilidade da técnica, mostrando que diferentes trabalhos, que são mais antigos, tanto em pacientes em crianças quanto em adultos, que a carga bacteriana e de leveduras, de fungos, é baixa quando você tem um episódio de infecção da corrente sanguínea, uma bacteremia ou uma fungemia. Então, por isso que a gente precisa de aumentar esse volume de sangue para conseguir detectar esses micro-organismos. Então, vários patógenos aqui com cargas bacterianas baixas. Mais uma vez aqui, como falei, quanto maior o volume de sangue coletado, maior a chance desses frascos de hemocultura positivarem, e a taxa de positividade aumenta de 3 a 5% por cada ml de sangue adicional coletado do paciente. Aqui mostrando a diferença de sensibilidade de acordo com a quantidade de frascos de volume de sangue que é coletado do paciente. Por exemplo, quando a gente coleta 40 ml, que é o mínimo, a gente chega em torno de 89,7% de sensibilidade
das hemoculturas. O ideal que seria 60 ml, que seria muito volume de sangue, mas vai chegar em torno de 98% de sensibilidade. Por isso, na hora de... Pode falar. Perdão. Doutor Marco, quando a gente está fazendo a coleta de hemocultura, a gente sabe que muitas das vezes, né, o paciente internado não tem um acesso bom, né? Sim. E aí, se a gente tem um pouco de volume, como que se orienta? A gente coloca mais no anaeróbio e deixa menos para o aeróbio? A gente divide esse volume para ambos os frascos? O que o senhor diria a respeito disso? É recomendado priorizar o frasco aeróbico, porque a gente sabe que a maioria das bacteremias são por bactérias aeróbicas ou anaeróbicas facultativas, que cresce melhor em frasco... Cresce bem no aeróbico, mas, por exemplo, se tiver uma pseudomonas aeruginosa, você não vai conseguir detectar no frasco anaeróbico, que ela é aeróbica estrita, né? Ou uma levedura, sim, não vai crescer em anaerobiose também. Então, é recomendado colocar sempre volume de sangue mais no frasco aeróbico, priorizar o frasco aeróbico nesses casos. São dúvidas diárias, né, que acontecem, né, no dia a dia, que as pessoas sempre perguntam, né? Aí só fazendo um atento. Sim, obrigado pelo questionamento. Seguindo aqui, em relação a pacientes pediátricos, o volume coletado de sangue é baseado na idade e no peso da criança, né? Quanto a criança vai ganhando peso, vai ganhando idade, a gente pode aumentar o volume de sangue coletado dessas crianças para a hemocultura. Aqui tem um exemplo de uma tabela. Nesses frascos de hemocultura pediátrica, aqui está mostrando o frasco da BD, por exemplo, da BD, você pode colocar de 1 a 3 ml de sangue nesses frascos. Eles foram formulados para um volume menor de sangue. Aqui a quantidade de meio de cultura é ideal para esse volume de sangue. Por exemplo, pacientes neonatos, recém-nascidos da UTIM, nós utilizamos esse frasco. É colocado 1 ml de sangue desses bebezinhos, geralmente por função arterial, no nosso hospital. E uma amostra só. Então, 1 ml de sangue só desses bebês, nesses frascos. Alguns guidelines recomendam que seja colocado 2 amostras, nesse caso, 2 ml, em 2 punções. No nosso caso, nossa instituição, a gente coleta só um frasco. Já quando a criança já ganha mais peso, por exemplo, 20 a 30 quilos, esse trabalho aqui, um trabalho de revisão, você pode coletar em torno de 10, até que mais do que 10 ml de sangue dessas crianças. Então teria que utilizar um frasco aeróbico adulto, frasco adulto. Aqui tem a composição do meio de cultura pediátrico, tem alguns componentes que ajudam no crescimento das bactérias mais fastidiosas, como pneumococos, hemófilos, que ocorrem mais nessa população pediátrica, né? Emina, para ajudar a crescer streptococcus, pneumococo, né? Hemófilos, entre outros fatores. Quais são os tipos de hemoculturas que nós podemos coletar no hospital? Existem algumas formas de coleta diferentes. Por exemplo, pacientes com suspeita de infecção da corrente sanguínea associada a catéter. E o médico, ele deseja manter esse catéter venoso profundo do paciente. Nesse caso, a gente pode coletar uma hemocultura pareada desse paciente. O que é hemocultura pareada? É uma hemocultura coletada tanto do sítio dos lúmenes do catéter, pelas vias do catéter do paciente, que está um paciente com um catéter venoso central aqui na jugular, e simultaneamente nós coletamos também da veia periférica desse paciente, um intervalo máximo de 10 minutos entre uma coleta e outra. Então, esse sangue é inoculado em frascos aeróbicos, vai coletar 8 a 10 ml de cada lúmina de catéter, inoculado nesses frascos aeróbicos, e mais um frasco aeróbico da veia periférica. Isso para avaliar se o paciente pode ter uma infecção relacionada a catéter. E o médico deseja manter esse catéter venoso profundo. O paciente que não está clinicamente estável, o paciente da nefrologia que tem que preservar o catéter. Geralmente se faz essa hemocultura e a gente vê depois o TTP, que é o Time to Positivity, tempo de positividade desses frascos, que os equipamentos de hemoculturas automatizadas fornecem para a gente esse tempo. No momento que a gente coloca o frasco de hemocultura no aparelho, ele já começa a contar esse tempo de positividade. Quando ele positivo o frasco, ele dá o tempo em horas, dias, horas, minutos. E a gente compara os tempos do frasco de hemocultura coletado do lume do catéter em relação ao frasco coletado da via periférica do paciente. Se o frasco de hemocultura da lume do catéter positivar com 2 horas mais cedo ou mais do que o frasco da via periférica, é uma
sugere-se que essa infecção está relacionada ao catéter, que a carga bacteriana está maior ali no lumen do catéter e causando a infecção da corrente sanguínea. Tem que crescer o mesmo micro-organismo nos 2 frascos, tá? Com o mesmo da sensibilidade também, para a gente validar isso aí. Aqui já o médico ele quer retirar o catéter venoso profundo do paciente. Tem a suspeita de infecção relacionada ao catéter, mas ele vai retirar esse catéter. A gente pode mandar a ponta de catéter para o laboratório, mas assim, não é uma técnica muito utilizada atualmente. Os guidelines já não recomendam muito essa técnica. O IDSA não recomenda, mas a gente sabe que ainda é uma cultura de se fazer isso no hospital. Vários hospitais fazem ainda, assim como o hospital que eu trabalho faz, a cultura de ponta de catéter junto com hemoculturas periféricas, 2 amostras. E a gente vai avaliar o que cresceu no catéter, na ponta de catéter, e o que cresceu nas hemoculturas. Se cresceu o mesmo micro-organismo, e nos dois tipos de cultura, se sugere também que a infecção estava relacionada ao catéter. A gente sabe que, atualmente, esse diagnóstico de infecções da corrente sanguínea associada ao catéter é mais clínico. O paciente faz um diagnóstico mais clínico, mais do que laboratorial. E somente o resultado da hemocultura periférica já ajuda ali, já seria suficiente para fechar um diagnóstico de ICS associado a catéter, junto com outros critérios clínicos. Aqui mais em relação aos frascos de hemocultura, a gente tem frascos aeróbicos e anaeróbicos. Frasco aeróbico são meios muito ricos, né, com vários componentes. Só para exemplificar para vocês, o frasco anaeróbico tem antioxidantes, redutores, que ajuda o anaeróbico ele não tem uma tensão de oxigênio muito reduzida ali, para favorecer o crescimento de bactérias anaeróbicas, estritas, como bacteróides, clostridium. Essa é um pouco da diferença dos 2 frascos. Então, ainda em relação aos meios de cultura, eles são um fator também que influencia muito no sucesso de uma hemocultura. Você selecionar o meio adequadamente para fazer essa hemocultura. Aqui tem 3 princípios que devem ser levados em consideração. Não há um meio de cultura que suportará o crescimento de todos os micro-organismos, por isso que a gente usa frasco aeróbico, anaeróbico, né? Existem meios especializados, princípio 2, existem meios especializados, os pediátricos, o fungus elite, como o MycoF, que aumenta a recuperação e o tempo para a detecção de patógenos selecionados. E sempre usar uma combinação de um meio aeróbico e um meio anaeróbico para um paciente adulto. Mas por que a gente vai usar um meio anaeróbico se a maioria das bacteremias são por bactérias aeróbicas ali que causam infecção no paciente? A gente não tem muita bacteremia por bactéria anaeróbica. É porque esses meios anaeróbicos, frasco anaeróbico de hemocultura, os trabalhos mostram, a literatura mostra que ele aumenta o rendimento, a positividade das hemoculturas. Se utilizar o anaeróbico, por quê? Por que acontece isso? Porque a gente sabe que a maioria das infecções, das infecções, são por bactérias anaeróbicas facultativas, como stafilococos, enterobacterales, que vão crescer no frasco anaeróbico também, pneumococos. Ok? E aqui são um exemplo de meio especializado, como o MycoF Litic, que da BD, Myco vem de micobactéria, F de fungos, e Litic, que ele é usado na detecção de micobactérias, leveduras e fungos filamentosos dimórficos em sangue e também em fluidos corporais estéreis. É um meio especializado que tem componentes aqui para ajudar a crescer micobactérias, fungos, um 7H9 Middlebrook, para um meio de cultura para crescer micobactéria. Tem saponina, a saponina ajuda a fazer uma lise, por isso que é lítica, lise dos leucócitos e liberar esses micro-organismos intracelulares, como as micobactérias, alguns fungos dimórficos, para o meio de cultura e ajudar na detecção. Então, esse é um frasco bem específico, usado em casos bem selecionados de pacientes com esses bastante imunossuprimidos, geralmente, que tem essas infecções, uma micobactéria na corrente sanguínea, uma micobactéria tuberculose, ou até um histoplasma, um paracoco. É utilizado esses frascos para detecção. E qual seria o momento ideal de uma coleta de hemocultura? Idealmente, deve ser coletado antes de iniciar antimicrobiano no paciente, essas hemoculturas. Isso faz aumentar o rendimento dessas hemoculturas, especialmente em pacientes com choque séptico. Esse trabalho de Cheng, colaborador de 2019, mostrou em 325 adultos com sepse grave e choque séptico, que a positividade das hemoculturas ela aumenta se você
coletar elas antes do início do antimicrobiano. Tem 31% de positividade antes de iniciar o antibiótico e 19% de positividade dessas hemoculturas coletadas após 4 horas da administração do antimicrobiano. Então, se possível, sempre coletar antes de iniciar o antimicrobiano. E atualmente não há necessidade de intervalo entre essas coletas, dos dois sítios de coleta, porque em alguns casos os médicos pedem para coletar, fazer intervalos, em caso de endocardite infecciosa, fazer um intervalo para demonstrar a bacteremia contínua. Se você coleta uma amostra agora, daqui 2 horas coleta uma outra, e as duas estão positivas, você tem que dizer que na endocardite você tem uma bacteremia contínua, está sempre ocorrendo o fluxo de bactérias na corrente sanguínea do paciente, mesmo se você fizer esse intervalo, você vai detectar. Então, isso mostra a bacteremia contínua. Mas não há necessidade mais de fazer intervalo, até para agilizar e melhorar o fluxo de coleta, não perder tempo entre as coletas. O paciente com choque séptico precisa de coletar logo para iniciar o antimicrobiano, então os guidelines não recomendam mais. Em relação à antisepsia da pele, isso também é muito importante na hemocultura, você fazer uma antisepsia adequada. Os trabalhos mostram que o importante é fazer uma desinfecção cuidadosa da pele e utilizar algum antisséptico contendo álcool. E sempre deixar secar a pele antes de fazer a punção. Pelo menos 30 segundos para secar o álcool, para ter atividade antibacteriana. E os dados não apoiam, não tem preferência pela clorexidina alcoólica, sobre preparação alcoólica contendo iodo, ou álcool seguido por outro desinfectante. Foi assim, esse trabalho de uma revisão aqui do Dorn. Não tem. O importante é utilizar um antisséptico contendo álcool para fazer essa antisepsia e esperar esse tempo de secagem. Essa etapa é muito importante. A gente entrou num tema também bastante importante das hemoculturas, que é a contaminação de hemocultura. Existem vários trabalhos na literatura que mostram a importância desse tema. Esse primeiro trabalho aqui do Clinical Microbiology Reviews, que dá uma revisão muito boa sobre contaminação, discute métodos para reduzir essas contaminações, e atualmente ele é considerado um Practical Guidance for Clinical Microbiology. O que é isso? Ele é um guia prático para os laboratórios de microbiologia clínica que querem ter um guia para ajudar na redução das contaminações. Quem precisar trabalhar quiser reduzir as taxas de contaminação no hospital, eu sugiro que leiam esse artigo, que ele é muito bom. E aqui um outro artigo também, que é de uma revista muito boa, também europeia, né? Clinical Microbiology and Infection, que também comenta a respeito dessa contaminação. Eu trouxe esses 2 artigos para mostrar a importância desse tema também, que é a contaminação, que vários grupos estão trabalhando, que estudam isso, né? Doutor Marco André, só Oi. uma pausa, né? Como a gente sabe que a gente tem o público aqui, tanto profissional quanto o pessoal que está iniciando, que a gente fala um pouquinho para a gente dessa taxa de contaminação. Quando você fala taxa de contaminação, né, para o pessoal que está começando na área entender um pouquinho, né? Eu vou falar aqui na frente, eu tenho um slide sobre isso. Então ótimo, porque é de suma importância, né? É de suma importância, né? Porque cresce o micro-organismo, aí eu digo, é contaminante ou não é? Então ele vai falar, gente. Então aguarda um pouquinho. Tá? Tem alguma pergunta aí no chat? Oi? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Não, por enquanto não. Tá, ok. Então, eu estou falando de hemocultura contaminada, mas o que é uma hemocultura contaminada? Uma hemocultura é considerada como contaminada quando ele cresce a presença de um ou mais micro-organismos contaminantes em um daqueles sets de hemocultura, né? Por exemplo, aqui, são 4 frascos, cada 2 frascos desse aqui é de uma punção venosa. Então, se cresce um micro-organismo contaminante em um desses frascos, desse grupo de frascos, e esse contaminante é o quê? É uma bactéria comensal que está ali na pele do paciente. Ele está na pele do paciente ali sem causar doença, só colonizando a pele dele. E quando a gente não faz uma antisepsia adequada da pele do paciente antes de coletar o sangue para a hemocultura, esses micro-organismos que estão na pele do paciente, não estão na corrente sanguínea, eles passam para dentro do frasco de hemocultura. E
esse frasco vai ser inserido no aparelho de hemocultura e vai positivar. Aqui são os principais contaminantes. Staphylococcus coagulase negativo, 75% a 88% das hemoculturas contaminadas crescem Staphylococcus coagulase negativo. Então, existe um grupo de bactérias que são colorizantes de pele, que são classicamente consideradas como contaminantes de hemocultura, quando cresce em uma amostra só. O Bacillus, Corynebacterium, Micrococcus, Cutibacterium acnes, e existem outros também. Então, isso é um problema, um grande problema no hospital, essas contaminações. Tem vários impactos isso. E um dos principais impactos que tem no hospital é o impacto clínico para o paciente. Se tem uma hemocultura contaminada, e crescem esses micro-organismos, muitas vezes o médico inicia o antimicrobiano, quando ele vê lá que cresceu um coco gram-positivo em uma das hemoculturas, já inicia vancomicina para esse paciente, por exemplo. Mais para frente, a gente vai saber que o laboratório libera como uma hemocultura contaminada e esse paciente já fez um curso de antibiótico, desnecessariamente, devido a uma hemocultura contaminada. Você tem vários eventos adversos para o paciente. Vai causar pressão seletiva, pode surgir o médico fazer investigações também desnecessárias no paciente, estudos diagnósticos, fazer um ecocardiograma para ver se tem uma endocardite. Tem um impacto muito importante pode aumentar o tempo de hospitalização, essas hemoculturas contaminadas, e além de gastar o tempo do laboratório, identificando esses agentes, meio de cultura. Então, são vários impactos que tem uma hemocultura contaminada no paciente. E como que nós podemos reduzir esses impactos clínicos de uma contaminação de hemocultura? Como que a gente pode, tanto na parte da microbiologia clínica, no laboratório, quanto os médicos, fazendo um diagnóstico rápido desses contaminantes, tanto usando um diagnóstico molecular, ou, se possível, assim, fazer uma identificação rápida daquele estafilococcus, fazer uma coagulase rápido, liberar isso rápido, comunicar ao médico, e o médico também fazendo o antimicrobial stewardship, fazendo a revisão do antimicrobiano do paciente. Será que esse paciente precisa continuar tomando uma vancomicina? O laboratório liberou como estafilococcus coagulase negativo uma amostra só de hemocultura. O médico tem que rever isso diariamente, essa terapia, e, se possível, retirar esses antimicrobianos o mais rápido possível, no caso de uma contaminação. Isso ajudaria a reduzir esse impacto clínico de uma contaminação. Aqui que eu vou entrar na parte aqui de como calcula a taxa de contaminação. Como que a gente avalia essas contaminações? Como o laboratório pode lidar com essas taxas de contaminação? Esse é um artigo interessante que saiu também agora, nesse ano, no Journal of Clinical Microbiology, uma revista muito importante americana de microbiologia, que ele dá um guia para o laboratório de microbiologia, como que ele deve determinar essas taxas de contaminação. Então, um artigo para quem quiser implementar isso no laboratório como é que eu vou calcular a taxa de contaminação de hemocultura? Esse é um artigo muito interessante para ajudar nisso aí. Eu trouxe uma tabela do artigo, só para vocês verem quais são os dados que a gente, como microbiologista clínico, a gente tem que liberar e fornecer para o hospital, para a CCH, para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ou para os médicos, assistentes. Como dados primários, a taxa de contaminação. A taxa de contaminação nada mais assim, calculada pelo número de hemoculturas contaminadas, número de hemoculturas com crescimento de contaminantes, sobre o total de hemoculturas coletadas. Isso é a taxa de contaminação. Eu vou mostrar a fórmula ali para vocês, mas é isso, basicamente. A gente libera essa taxa de contaminação, deve liberar por unidade de internação, você pode escolher setores críticos, UTI, UTIM, e comparar essas taxas, pode fazer isso mensalmente, ou a cada trimestralmente, e vai comparando com os meses anteriores, para você acompanhar essa taxa de contaminação. Será que está contaminando muita hemocultura na sua instituição? Então, essas taxas são importantes para avaliar isso aí. Outra taxa, uma taxa de hemoculturas verdadeiras positivas. Quanto das nossas hemoculturas estão crescendo realmente patógenos verdadeiros? Estão crescendo Staphylococcus aureus, aqueles micro-organismos que a gente sabe que estão causando realmente infecção no paciente. Então, essa é uma taxa também que pode ser utilizada pelo hospital. Taxa de hemoculturas verdadeiras positivas que tem que estar entre 6% e 12%. Você pode fazer a taxa de contaminação também e selecionar, por exemplo, os profissionais dedicados a coletar sangue, os flebotomistas.
fazer uma lista ali desses profissionais e ver se está ocorrendo, como estão esses profissionais, está contaminando mais um grupo de profissionais, ou fazer isso, você pode fazer isso se você tiver um sistema de laboratorial bom no seu hospital e consegue filtrar ali qual profissional está coletando hemocultura, você consegue fazer isso e dar um treinamento mais específico ali para esses profissionais, ou enfermeiros, e também dados opcionais desse relatório, listar os micro-organismos isolados como contaminantes. Isso ajuda, às vezes, por exemplo, está tendo muito bacilos contaminando a hemocultura, ou está tendo muito estafilococcus coagulase negativo. Isso ajuda a informar qual que é a fonte da contaminação. Se tem muito estafilococcus coagulase negativo, provavelmente essa fonte está vindo da pele do paciente. Então, a gente tem que melhorar a antisepsia do paciente, da pele do paciente. Se está vindo muito bacilos, provavelmente essa fonte é ambiental. Alguma coisa ali do ambiente, ou a luva, ou a borrachinha da hemocultura não está sendo higienizada corretamente. Então, isso ajuda a filtrar melhor qual é a fonte da infecção. Desculpa, qual é a fonte da contaminação para a gente poder atuar nessas frentes. Ok? Então, esses são dados desse trabalho aqui. Aqui, só para a gente fechar aqui em relação à taxa de contaminação, um exemplo lá da nossa instituição, como que a gente apresenta esses dados para a instituição de taxa de contaminação. Aqui seria, novamente, como calcula a taxa de contaminação, que é o número de hemoculturas contaminantes de pele, comensais da pele, sobre o número total de hemoculturas coletadas. Aqui a gente acha uma taxa, vezes 100%, vezes 100, para achar em percentual. E aqui a taxa de hemoculturas verdadeiras positivas. Número de hemoculturas verdadeiras positivas sobre o número total de hemoculturas. Isso aí, já nem você queria que eu falasse, né? Essa taxa de contaminação... Sim, é importante, né? E para quem está começando, falar de contaminação em hemocultura fica difícil, né? Então, por isso que eu só pedi o esclarecimento para quem está começando microbiologia aí. Sim. Microbiologia não é fácil de fazer, né? Na avaliação, porque são diversas etapas, diversas, né, minúcias que a gente tem no dia a dia ali, precisa ter conhecimento teórico aplicado ao que a gente vê, né, doutor Marco? Isso, a gente tem que ler bastante coisa, né? Estudar muito, né? Essa taxa de contaminação, ela, pelos guidelines, teria que ser menor que 3%, para ser uma taxa de contaminação aceitável na instituição. Alguns trabalhos já mostram que você consegue até reduzir até mais esse percentual de contaminação. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Aqui é um resumo de como prevenir as contaminações de hemocultura. Acho que não vou me alongar muito nessa questão aqui, mas esse aqui é o trabalho do Dorn também. Vocês podem ler, e é bastante interessante aqui. Só queria falar desse dispositivo aqui. Existe um dispositivo que você, na hora de coletar a hemocultura, ele diverge ali, os primeiros ml de sangue do paciente, eles são direcionados para um reservatóriozinho aqui nesse dispositivo e não é inserido dentro do frasco de hemocultura, a esses primeiros ml. E o restante é coletado normalmente, inserido normalmente para dentro do frasco. Isso ajuda isso se baseia no fato de que os primeiros ml de sangue ali seria o que teria mais carga de bactéria contaminante da pele do paciente. Então, a gente consegue reduzir a contaminação, esses dispositivos, esses estudos com esses dispositivos mostrando que consegue reduzir ainda mais do que 3% de contaminação utilizando esses dispositivos. Chegando até uns trabalhos mostrando você chegar até de 1% de taxa de contaminação. Não sei dizer se está disponível no Brasil esse dispositivo, mas nos Estados Unidos, assim, também difundido isso na Europa. Teria que checar essa informação para vocês. Aqui são como que a gente poderia apresentar dados de hemoculturas. Isso aqui são dados da nossa instituição. Poderia montar uma tabela, um gráfico, mostrando quais são os principais agentes isolados de hemoculturas. Por exemplo, a nossa instituição, Staphylococcus aureus é o principal agente isolado de hemocultura. Existem bactérias que, mesmo se ela crescer em uma amostra de hemocultura só, em um frasco de hemocultura, muito provavelmente esse isolado ali, ele vai ser um verdadeiro positivo, realmente um agente de infecção de corrente sanguínea.
Por exemplo, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, E. coli. Então, os bacilos gram-negativos da ordem enterobacteriares, Pseudomonas aeruginosa. Então, quando a gente isola isso, mesmo em uma amostra de hemocultura, isso a gente provavelmente vai ser originado de uma infecção de corrente sanguínea. Ok? Não tem dúvida. Aqui são outro gráfico, a gente pode fazer um gráfico de pista mostrando quais são as leveduras mais isoladas em hemoculturas na substituição. No nosso caso aqui, Candida tropicalis foi a levedura cândida a levedura mais prevalente na nossa substituição, 40% dos isolados, seguido de Candida albicans, na Casomyces glabratus, né, antiga Candida glabrata. É uma forma de apresentar os dados e mostrar para a instituição quais são os micro-organismos mais isolados. Né? Isso tanto a identificação, quanto você pode fazer isso também com o perfil de sensibilidade desses isolados. Né? É importante também fazer o perfil de sensibilidade dos isolados de hemocultura. Em relação ao tempo de incubação, qual é o tempo que a gente espera que essas hemoculturas vão positivar? Dentro dos 3 primeiros dias de incubação, mais de 97% das hemoculturas positivam. Mais de 97% dos casos clinicamente significantes são detectados. Então, 72 horas ali, geralmente vai positivar a sua hemocultura de um paciente realmente com infecção da corrente sanguínea. E não há necessidade de estender esse tempo de incubação além dos 5, 7 dias, que é o tempo que os aparelhos de hemocultura estabelecem ali, que é o protocolo habitual, né, de 5 a 7 dias para finalizar a hemocultura como negativa. Então, não tem necessidade de você estender esse tempo acima de 7 dias, na maioria das situações. Por exemplo, existem algumas dúvidas de alguns médicos em relação a endocardite infecciosa causada pelo grupo RASEC, essas bactérias aqui, que causa endocardite, uma causa pouco frequente de endocardite, mas alguns médicos têm dúvidas se tem que estender esse tempo de incubação. Não tem que estender. A literatura já mostrou que não tem que estender acima de 5 dias, 7 dias de incubação. Aqui um exemplo da brucela, é um caso em que existe necessidade de, em algumas situações, uma evolução clínica mais longa, uma infecção focal, uma endocardite, uma osteomielite, tipo, suspeita de brucela, teria, sim, necessidade de uma incubação mais prolongada desse estado de hemocultura, acima de 7 dias, ou de 30 dias, para conseguir isolar esse micro-organismo. Então, são situações mais específicas ali que precisa de estender o tempo de incubação. Agora vamos entrar na parte de processamento de hemoculturas. Como que a gente deve processar as hemoculturas no laboratório? Existe um processamento tradicional. Aqui, só lembrando da fase pré-analítica, o médico vai suspeitar de uma infecção da corrente sanguínea. O paciente fez um episódio febril e vai solicitar essa hemocultura e o laboratório geralmente o laboratório ou enfermagem, vai coletar essas hemoculturas. E esses frascos de hemocultura vão ser transportados ao laboratório. Essa parte do transporte é bastante importante também, porque é muito importante que esses frascos sejam transportados rapidamente para o laboratório, o mais rápido possível ao laboratório, para que eles sejam incubados rapidamente nos aparelhos, no Bactec, por exemplo, porque isso diminui o TAT, né, o turnaround time, o tempo para o resultado. Quanto mais rápido a gente incubar no Bactec os frascos, no outro aparelho, mais rápido esse frasco vai positivar e mais rápido a gente vai conseguir identificar esse micro-organismo e fazer o teste de sensibilidade. E, doutor Marco, a temperatura de envio para o laboratório? Temperatura ambiente. Maletinha com temperatura ambiente, a gente não pode refrigerar esses frascos. Isso é muito importante também, só chamando a atenção para o pessoal que está assistindo. Sim. Maletinha sem gelo, reciclável, temperatura ambiente, para não prejudicar ali os micro-organismos. Então, transporta, incuba na parede de hemocultura. Esse aparelho vai monitorar o frasco. Se tiver carga bacteriana, vai positivar. O tempo de positivagem, como eu falei, vai depender da carga bacteriana ou da carga de leveduras. Né? Geralmente, o protocolo que é utilizado nos hospitais são 5 dias para finalizar uma hemocultura aeróbica normal. Lembrando que o Michael F são 42 dias de incubação para negativar esse frasco. Então, 5 dias para finalizar. Esse frasco positivando, a gente faz no laboratório os subcultivos nos meios de cultura, tira uma líquida com uma seringa, uma líquida de sangue, pinga uma gota ou duas, uma placa no água, no meio sólido,
Esses meios sólidos podem ser, geralmente, utilizar H-sangue e H-chocolate, são 2 meios bastante ricos na microbiologia, né? H-sangue e H-chocolate, e você pode incluir um meio cromogênico também para bactérias, ajudarem na diferenciação, identificação presuntiva mais rápida. Meio cromogênico, para quem não trabalhou, assim, para quem não é muito da área, é um meio que as colônias das bactérias vão crescer com cor ali. Então, a gente consegue, no dia seguinte da semeadura, ter uma ideia se é uma enterobactéria, qual é o grupo de enterobactérias que está crescendo, pela cor da colônia que vai crescer ali no meio. Ao mesmo tempo, a gente faz um GRAM, uma coloração de GRAM, de um esfregaço de sangue dessa hemocultura positiva, e vai visualizar no microscópio se essas bactérias são gram-positivas ou gram-negativas. Esse resultado é muito importante também, se a gente liberar ele rápido e já comunicar ao corpo clínico, porque ele pode ajudar no escalonamento de antimicrobiano. O paciente está usando, às vezes, meropenem, vancomicina, ele pode retirar uma das drogas baseado no GRAM, isso é do GRAM, sem antes. Isso então é um resultado preliminar muito importante. Então, depois do subcultivo, aqui a gente fez o subcultivo, a semeadura aqui da alíquota positiva. A gente vai incubar em estufa bacteriológica, esses meios de cultura. E 24 horas depois a gente vai analisar essas culturas para ver o crescimento bacteriano ali, ou crescimento fúngico. Vamos olhar para esse lado aqui desse slide, ó, o lado esquerdo aqui que eu estou apontando o laser. Aqui, pensando numa identificação bioquímica tradicional, um teste de sensibilidade, aquele crescimento ali, a gente vai analisar o crescimento bacteriano em meios sólidos, fazer a análise da morfologia da colônia e colocar para identificar esse micro-organismo. Fazer a identificação e teste de sensibilidade, tanto manual quanto automatizado, utilizando os aparelhos automatizados. Esse tempo que leva aqui, geralmente a identificação, TCA, 48 a 72 horas, ou até mais tempo para identificar esses micro-organismos, seja um gram-negativo, um gram-positivo. Existe uma estratégia que eu queria compartilhar com vocês para tentar reduzir esse tempo e ajudar na detecção rápida de bacilos gram-negativos multiresistentes. Como que a gente consegue agilizar essa identificação de bacilo gram-negativo de uma forma custo-efetiva? Por exemplo, você utiliza meios cromogênicos no subcultivo, pelo meio cromogênico, nós conseguimos ali como microbiologistas clínicos, saber se é um bacilo gram-negativo da ordem Enterobacterales, uma E. coli, uma Klebsiella, Enterobacter, ter uma ideia desses grupos de bactérias, pela análise da colônia no meio cromogênico, saber se é uma pseudomonas aeruginosa, a gente consegue saber isso, pela análise da morfologia colonial, algumas características da colônia. E o meio cromogênico também ajuda, o meio cromogênico e o resultado do GRAM, da coloração de GRAM, ajuda também a gente suspeitar e sugerir que está crescendo um Acetobacter baumannii, uma espécie do complexo Acetobacter. Pensando nisso, existe uma estratégia do VigiRAM, que o VigiRAM é um projeto, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é um projeto de monitoramento e vigilância de resistência antimicrobiana que está sendo implementado no Brasil, já tem alguns 2 ou 3 anos. Vários hospitais universitários estão participando, um projeto financiado pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, que eles estão financiando esse projeto para ajudar os hospitais, ajudar o Brasil, na verdade, a monitorar e vigiar as bactérias multiresistentes, fazer uma prevenção e um controle melhor. É um sistema, uma implementação de uma vigilância, um sistema que está sendo implementado no Brasil. E a gente está participando desse projeto de pesquisa e recebendo alguns insumos para fazer alguns testes. Então, voltando nesse raciocínio aqui, sendo uma dessas três grupos de bactérias que eu comentei com vocês, nós podemos fazer ali, antes da identificação, antes do TSA, fazer o Blue Carba. Blue Carba é um teste de detecção rápida de carbapenemases. É um teste que a gente faz a partir da colônia da bactéria. Esse teste, ele tem... Aqui está um exemplo de uma foto desse teste. Na composição dele tem mipenem,
esse imipenem vem liofilizado, a gente reconstitui esse imipenem com uma solução de azul de bromoptimol, e faz aqui 2 tubinhos, na verdade. Para cada isolado, a gente faz 2 tubos, microtubos. Coloca a suspensão de azul de bromoptimol mais imipenem em um tubo, e coloca em um outro tubinho o azul de bromoptimol puro, sem o imipenem. Se esses isolados aqui produzem carbapenemase, eles vão degradar o imipenem, vão hidrolisar esse imipenem, e esse meio vai acidificar. A liberação de isohidrogênio na solução vai fazer com que o pH mude aqui, o indicador de pH ele vira para amarelo, se ocorrer hidrólise do imipenem. Então, isso é um teste positivo. Então, isso indica que a bactéria está produzindo carbapenemase. Se conseguir acompanhar, se a bactéria não está produzindo carbapenemase, ela não vai hidrolisar o imipenem do meio. E o meio, a solução vai continuar da mesma cor que ela é originalmente, que é esverdeada ou azulada. Não vai ocorrer mudança de cor desse tubinho aqui. Vai continuar, quando você inocula a bactéria aqui, incuba na estufa, ele vai continuar azulzinho. Então, sendo positivo, amarelo positivo, verde negativo, sendo positivo, a gente vai fazer o teste rápido imunocromatográfico, que é utilizado nos laboratórios. Tanto o teste fornecido pelo CORES, quanto o NG5-Carba, que também é utilizado, para detectar as principais carbapenemases que circulam aqui no Brasil, né, que tem aqui no teste. São 5 carbapenemases: KPC, NDM, INP, VIM e OXA48. Então, a gente vai conseguir, fazendo o teste positivo, a gente vai fazer o teste rápido, ver se pode ser uma BGN da ordem Enterobacteriaris, ou uma Pseudomonas aeruginosa, produtor de KPC, ou NDM, ou coproduzindo KPC e NDM, como esse exemplo aqui desse teste. Dando positivo, a gente vai comunica esse resultado prontamente para o médico assistente, para o infectologista e para a CCH, para ele poder tomar alguma atitude mais rápida ali na terapia antimicrobiana do paciente. Por exemplo, aqui, deu positivo, deu uma Klebsiella pneumoniae, deu uma enterobactéria, produtora de KPC. Provavelmente essa bactéria vai ser resistente a carbapenêmicos, a gente espera, e sensível a ceftazima avibactam, casável a ceftazima avibactam. Isso você vai ter que saber qual é o perfil de sensibilidade na substituição dessas bactérias produtoras de KPC, como é o perfil. Existem muitas cepas sensíveis a casável. Então, a partir desse resultado aqui de KPC, o médico já poderia, se o paciente está usando meropenem, está em um episódio de sepsis e está usando meropenem, ele poderia já escalonar o antimicrobiano para ceftazima avibactam, sem ainda saber a identificação e TSA. Então, essa é uma estratégia desse Vigihan, que a gente está aplicando no laboratório, para reduzir o tempo de resposta, tempo de identificação desses mecanismos de resistência, né? A gente consegue reduzir em mais de 24 horas o tempo para identificar esses mecanismos de resistência. Não precisa esperar o antibiograma sair, fazer o teste rápido depois do resultado. E aqui são outras situações também que pode acontecer. Então, é uma forma de vocês utilizarem e fazerem isso mais rápido no laboratório. De forma mais barata, custo efetivo. Já está acabando aqui a aula, tá, gente? Aqui são exemplos de métodos rápidos de identificação e TSA a partir de uma hemocultura positiva. Existe atualmente alguns métodos mais avançados para a gente, a partir da hemocultura positiva, sem fazer o crescimento ainda meio sólidos, fazer a identificação do micro-organismo presente ali nessa hemocultura e o teste de sensibilidade. Por exemplo, essa parte aqui bioquímica eu já falei, né, que demora um pouco mais. Aqui, a parte bioquímica é aquela identificação bioquímica tradicional, né? Semeia no meio de cultura, espera crescer, depois faz a identificação automatizada ou faz provas bioquímicas manuais. Isso demora em torno de 18 dias, de 18 horas ou mais. Então, demora um pouco mais, né? Então, existem estratégias, por exemplo, o MALDI-TOF, UMS, espectrometria de massa, que determina ali o micro-organismo, identifica o micro-organismo baseado na massa e na carga do micro-organismo. Você consegue identificar a partir de uma hemocultura positiva,
tira uma líquida dessa hemocultura e faz essa técnica. Isso consegue identificar o micro-organismo então, diretamente do sangue, em torno de 15 minutos a 1 hora. Ou também tem um método rápido de identificação. Faz o subcultivo e vai acompanhando esse cultivo, coloca na estufa a placa do subcultivo, vai acompanhando o crescimento. Assim que houver crescimento visível de colônias, então de 3 a 8 horas, já poderia fazer a técnica do Malthoff, para identificar o micro-organismo. Então, essa técnica aqui, ela consegue reduzir o tempo de identificação do micro-organismo para 1 a 9 horas, que esse trabalho traz. E outra opção é também fazer a identificação de ácidos, detecção de ácidos nucleicos, que seria esse aqui, NAT. Isso seria, temos o exemplo aqui do FilmArray, equipamento da bioMRE, que você consegue, a partir de uma hemocultura positiva, já retirar uma líquida, passar para um painelzinho do aparelho, FilmArray, e ele faz todo o processamento dessa amostra. Ele é bem fácil de manipular, tira uma líquida de sangue, então, acho que é 200 microlitros de sangue, dessa hemocultura positiva, passa para o painel dele, e o equipamento vai fazer tudo para você. Vai fazer a extração do DNA, fazer a amplificação dos genes alvos, são 43 alvos, e tem um painel aqui de vários micro-organismos que podem ser identificados, e em 1 hora você tem um resultado desses micro-organismos aqui, na sua hemocultura positiva. Então, é uma forma também rápida para agilizar o resultado da identificação. Assim como a identificação do micro-organismo, várias espécies, leveduras também, esse aparelho também fornece os genes de resistência, as carrapenemases, aqui, algumas carrapenemases, se tem gene que codifica para ISBL, CTXM, se o Staphylococcus aureus ele é resistente ou não à oxacilina pela detecção do gene MACA, e se o Enterococcus ele é um VRE ou não. Se ele tem o gene VAN-A ou VAN-B, isso tudo o aparelho nos fornece para poder já liberar no mesmo dia da positividade da hemocultura. E atualmente, assim, de coisa mais atual, moderna que existe de hemocultura, existem alguns testes também de TSA rápido a partir de hemocultura positiva. Tem o RAST. O RAST é uma técnica que foi padronizada pelo EUCAST, o Comitê Europeu de Acessibilidade. Você faz a partir de uma hemocultura positiva, você retira um inóculo, passa para o Miller-Hinton e consegue fazer o teste de acessibilidade rápido ali no mesmo dia da positividade. Você faz uma leitura desse Miller-Hinton em 4, 6 e 8 horas, pode ser, e já consegue liberar ali o teste de sensibilidade, mas para isso você tem que ter a identificação do micro-organismo e saber qual o teste que você vai utilizar, qual é o antimicrobiano que você vai testar ali, os discos de antibióticos que você vai testar nas placas de Miller-Hinton. Você consegue agilizar também o TSA por essa técnica. Está padronizada, vocês podem utilizar também. E existem 2 equipamentos, existem outros também, mas esses 2 equipamentos aqui, que são o Vitic Review, da bioMRE, que é um equipamento também novo, assim, é uma técnica nova, que consegue liberar o TSA a partir de uma cultura positiva em torno de 5,5 horas. Isso ele faz com uma tecnologia que ele avalia modificações estruturais da bactéria, isso ele faz frente a alguns antimicrobianos, faz com microscopia, tudo automatizado, uma microscopia para ver modificação estrutural, modificação de permeabilidade de membrana, quando exposto ao antimicrobiano. Ele consegue fornecer ali o dado de TSA rapidamente, também em torno de 5 horas. Está sendo implementado isso na Europa, nos Estados Unidos, ainda ele não chegou ainda no Brasil. Em breve a gente vai ter essas tecnologias também disponíveis para usar no Brasil. E que essa também da BD, que libera o TSA em torno de 7 horas. Doutor Marco, dessas metodologias, o senhor utiliza quais? A gente utiliza no laboratório o Bactec e utiliza o Vitic
gente está fazendo o White, e o que eu comentei aqui, sim. a gente Mas faz o White. não, na casa do antibiograma, o senhor faz o convencional, então, né? Que semeia e aí faz o antibiograma normal. A gente faz manual e faz no White, né? Nos E cartões de programa do White. A gente perfeito. vamos chegar nesse estágio aqui de usar esse White Review ainda, quem sabe, né? Mais para frente. Ainda não chegamos lá, mas... E a gente está fazendo essa estratégia que eu comentei aqui também, né? Para agilizar o resultado do Vigiran aqui, desse projeto que a gente está participando. Bacana. O Blue Carba. Está sendo uma experiência boa para ajudar na identificação. Aqui, só para a gente comentar um pouquinho em relação aos laudos de hemoculturas, quais são as informações essenciais nesses laudos? Quais são as informações mais essenciais? A gente precisa informar no laudo de hemocultura quantas amostras houve crescimento. Cresceu na primeira, na segunda amostra, nos 4 frascos. Isso aqui ajuda na interpretação da hemocultura. Se cresceu só em uma amostra, e cresceu aqueles comensais de pele lá que eu comentei, cresceu Staphylococcus coagulado negativo em uma amostra só. O médico vai, assim, provavelmente isso é um fruto de uma contaminação na pele do paciente. Então, isso aqui ajuda a informar se aquele isolado tem importância clínica ou não. Em uma hemocultura pareada, como eu comentei, tem que informar o tempo de positividade do sangue do frasco da via periférica do sangue do catéter, quanto tempo demorou essa hemocultura para positivar na parede de hemocultura, fornecer esses tempos no laudo para o médico interpretar a hemocultura pareada, para ele saber se a fonte, se o micro-organismo, se a fonte da infecção provavelmente é o catéter. Tá? Em neonatos, é importante informar o tempo de positividade também, que é utilizado para informar se aquele isolado tem importância clínica ou não. Quanto menor o tempo de positividade, maior a chance daquele isolado ter significado clínico. Um Staphylococcus epidermidis cresceu num recém-nascido, mas cresceu com 18 horas. O bactéria positivou com 18 horas esse frasco. Isso é um dado que o médico vai utilizar para interpretar essa hemocultura. Será que, provavelmente, junto com os dados clínicos ali, vai conseguir fechar se essa hemocultura realmente é um verdadeiro positivo ou não. Então, os médicos pedem, assim, os trabalhos mostram essa importância de abaixo de 18 horas, menor ou igual a 18 horas, geralmente é um tempo que geralmente é um tempo que essa hemocultura vai ser uma verdadeira positiva, geralmente. Esse micro-organismo positivo rápido, assim, esse grupo de pacientes. E se crescer aquelas bactérias comensais que colonizam a pele do paciente em uma amostra, a gente pode colocar uma observação no laudo. Provável contaminante. Por favor, contactar o laboratório durante 2 dias, se TCA for necessário. A gente sabe que essas bactérias comensais de pele, apesar de ser provavelmente uma contaminação, existem grupos de pacientes imunossuprimidos, que mesmo essas bactérias comensais, a Macorynebacterium, Staphylococcus epidermidis, podem causar infecção nesses pacientes. Então, apesar de ter crescido em uma amostra só, é importante a gente relatar isso e colocar essa observação para, se caso necessário, o médico entre em contato com a gente para a gente fazer esse TSA. Ok? Então, são informações essenciais no laudo de hemocultura. Eu agradeço mais uma vez a Janaína, ao canal Micromeio, pela participação. Eu deixo aqui meus contatos para conexões futuras aí no LinkedIn, meu e-mail. Estou à disposição para perguntas, a gente trocar algumas informações, ideias, tá bom? Obrigado por tudo aí. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né? Como eu falo sempre, disponibilidade de tempo, né? De fazer uma aula tão bacana, com tanto conteúdo que tem um significado muito grande na microbiologia clínica, né? A rotina de hemocultura, apesar de parecer simples, não é. Várias variáveis, né? Muitas variáveis, e assim, o pré-analítico influencia totalmente, assim como toda a rotina do laboratório, mas no caso da hemocultura, muito, né? É significativo a resposta para a gente que está analisando. Então, assim, é um conteúdo de uma riqueza muito grande. Eu agradeço muito por ter trazido tanto conteúdo para a gente atualizado né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A gente teve uma pergunta, na verdade, mas foi sobre o hash e o senhor acabou respondendo, né? Porque a experiência maior é a questão do convencional, né? E do Brucarba.
a gente não implantou ainda. Uhum. A gente... Uma coisa que a gente tem que Então, evoluir. assim... então, a gente acabou respondendo durante aí a apresentação. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente. Já está convidado a voltar. Sinta-se do canal. O que o senhor precisar da gente, de divulgação, pode contactar a gente. E seja muito bem-vindo ao canal numa próxima vez. A gente vai conversar. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo com a gente, né? Que ficaram aqui. Mara, Ana, algumas pessoas eu conheço, né? Doutora Fernanda, que vai dar uma palestra para a gente, e doutora Ilana, muito obrigada, e outros nomes aqui que eu vi que estavam tão presentes. Então, assim, muito obrigada pela presença de todos vocês. E é isso, gente. A gente amanhã tem live novamente. Então, eu deixo aqui o recado que o Micromeio tem essa proposta, né, de trazer profissionais renomados para vir aqui apresentar conteúdos como esse que o Dr. Marco André apresentou para a gente, enriqueceu a nossa noite aqui, hoje, de uma segunda-feira. Muito obrigada a todos. E, Dr. Marco André, a consideração final para a gente fechar a live é do senhor, o que o senhor quiser falar, um recado, uma mensagem para os microbiologistas, o que o senhor quiser falar, o senhor que fecha a live de hoje. Muito obrigada. Parabenizar pelo canal de vocês mesmo, que é um canal bem rico, assim, então é difícil a gente encontrar um canal com tanta diversidade de conteúdo, assim, na microbiologia, tanto a microbiologia clínica quanto outras áreas da microbiologia, né, de alimentos. Então é um canal de bastante informação, que quem quiser informação sobre microbiologia pode acessar esse canal, porque você vai ter, assim, tá lá as palestras. Parabéns pela sua iniciativa aí de fazer isso. A gente precisa mesmo de formas de difundir a microbiologia, né? E estou à disposição também para você para colaborações futuras. Está anotado, está anotado. Precisar do nosso laboratório também. Tá? Tá ótimo. Obrigado pela presença de todos. Um prazer participar dessa aula. Esse tema é bastante importante, que eu gosto muito também de trabalhar com hemocultura. Né? Hemocultura. O que eu mais gosto de fazer no laboratório é hemocultura. Assim, muito interessante. Né? Não, e assim, se for montar uma outra aula, pode ter outras, né, coisas para serem faladas. Então, assim, é sempre um conteúdo muito rico, tem coisas e coisas para serem faladas, né? É muito conteúdo. É difícil montar uma aula dessas, que é muita... Se eu conseguir trazer tudo de uma forma, né, assim, compilada, mas ainda assim pode explorar mais. Então, quem sabe parte 2, né, de hemocultura. Fiquei preocupado, passando o tempo. Convidado. Obrigado. Está convidado. Gente, tchau para vocês todos. Doutor Marco André, mais uma vez, obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima amanhã, no mesmo horário, 19h30. Obrigado. Tchau.